Falar hoje sobre os capítulos 11, 12 e 13 de Deuteronômio. É muito rico esse livro de Deuteronômio e, mais uma vez, eu quero insistir com todos que me ouvem ou assistem que é importante que você leia esses capítulos antes de assistir, antes de ouvir. Você vai ter um lucro dobrado, triplicado, porque você vai ver muita coisa que eu não vou estar comentando e você vai ver coisas que eu estou comentando que você vai ter dúvidas e essas dúvidas tendo respostas, elas ficam mais guardadas em seu coração. Muito importante que você leia primeiro e depois ouça ou assista essas aulas, essas palestras. Uma das coisas que a gente nota aqui nesses capítulos, aqui no capítulo 11, no versículo 16, ele diz: guardai-vos para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses. No capítulo 12, versículo 13, ele diz: guarda-te de ofereceres os teus holocaustos. E no versículo 30 do 12, ele diz: guarda-te para que não te enlaces para seguires os ídolos. Então, assim, toda hora ele está alertando, como se tivesse um dedo levantado assim: guarda-te, cuidado, toma cuidado com você mesmo. Então, o que eu deduzo disso? Que nosso maior inimigo mora bem perto, somos nós mesmos. Quando você levanta de manhã e olha no espelho e fala assim: cuidado, né? Cuidado que seu inimigo está bem pertinho, é você mesmo. Guarda-te, guarda-te, guarda-te. No livro de Deuteronômio ele vai falar um monte disso aí. Não, ele não fala sobre perigo de outras pessoas, de outros lugares, de outros seres espirituais. Ele fala assim: guarda você mesmo, guarda seu coração. Esse aqui é o negócio importante. E veja bem, para seguir a Deus, as exortações de Deuteronômio, tem coisas que ele fala: faça isso, tipo ponde essas palavras no seu coração, ata por sinal de sua mão, ensina seus filhos, fala sobre elas, escreve, leia. E outras coisas, ele fala assim: cuidado para não te enlaçar com os ídolos do povo que está aqui na terra antes de vocês, cuidado com isso. Então tem coisas para fazer e coisas para não fazer. É mais ou menos assim, qualquer coisa de cuidado tem algumas coisas afirmativas, positivas e algumas coisas negativas. Coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer. Então isso aqui não é só nesses 3 capítulos, mas em vários lugares em Deuteronômio vai falar isso. E nós perguntamos na última aula por que Deus permite, às vezes, que os falsos profetas operem sinais. E no capítulo 13 você vai perceber que Deus fala que pode surgir um profeta e ele fazer um sinal, avisar um sinal, e o sinal que ele falar acontece, só que ele está desviando você de adorar a Deus. E ele fala assim: Deus permite que o falso profeta tenha o sinal e cumpra o sinal e consiga fazer. Por que ele permite isso? Por que não é prova de nada de que o profeta é de Deus se ele operar algum sinal, curar alguém? É porque Deus está provando o coração. O sinal que a pessoa faz, o milagre que a pessoa faz, não prova. Jesus mesmo diz no Novo Testamento: pelos frutos conhecereis, não pelos sinais. Os magos no Egito fizeram sinais, mas era falso. Agora, para tirar aquelas pragas, eles não conseguiam, tinham que pedir Moisés para tirar. Então, um profeta falso fazer um sinal, grandes sinais, até Deus permite, para provar nosso coração, para ver se nós vamos atrás de sinais ou se nós vamos realmente amar a Deus e mesmo tendo sinal, a gente não vai seguir, não vai obedecer e não vai acreditar. Uma coisa que também muito importante aqui no capítulo 13, ele diz uma coisa que Jesus também diz no Novo Testamento. Ele diz que se a tua esposa, se teu filho, se teu irmão, se teu amigo, se o teu marido te desviar do Senhor, é para você denunciar ele. Ou seja, os laços familiares não devem ser maiores do que o amor a Deus. O amor a Deus deve ser superior. Isso parece muito difícil para nós, mas está na lei do Velho Testamento aqui, nós lemos, e Jesus também disse que a gente tem que odiar a nossa própria vida e familiares se vão nos desviar dos propósitos de Deus. O amor a Deus tem que ser superior. Uma coisa interessante no capítulo 12, ele fala sobre ter um lugar só para adorar a Deus, que não deveria nunca ir para outro lugar, deveria ir para só um lugar onde Deus escolhesse. Eu acho interessante notar nesse contexto que o falso sempre é plural.
e o verdadeiro sempre é único. Então, Deus verdadeiro é um só, mas Deus falso tem muitos, e ídolos e tudo isso. Então, assim, a verdade é uma, e as mentiras são muitas. Então, isso que a gente precisa entender. E para ter unidade do povo de Deus, para o povo de Deus não se desviar, tinha que ter um lugar só. E é isso que ele define bastante nesse capítulo 12 de Deuteronômio. E então, no próximo vídeo, nós queremos responder a seguinte pergunta: por que nos exorta a dar aos pobres e a dar o dízimo e as ofertas com alegria? Normalmente isso não é muito natural. Quando a gente dá, a gente sente que está perdendo, que trabalhou para aquilo e perdeu, mas ele fala, dá com alegria. Tem algum motivo, tem um motivo muito bom para a gente dar as coisas, ajudar o pobre e dar para a obra de Deus e dar para os levitas, sacerdotes e tudo com alegria. O dar com alegria é muito importante. Por quê?